Pode começar. Boa noite, amigos. Um prazer enorme estar com vocês em mais um evento desse nosso querido GT de Ligas, que a gente percebe que os alunos dão esse feedback para a gente, que eles gostam dessas discussões. E hoje nós vamos ter, com certeza, assim, um time de primeira que está aqui. Vai ser uma discussão riquíssima, um caso muito interessante, e o título da nossa live é Assistência Perinatal dos Recém-Nascidos com Anomalias Genéticas Graves. Então, este é um caso da professora Marta de Alencar, lá da Souza Marques, e nós temos aqui também presentes a professora Andréa Colpas, que é a responsável, é a orientadora da Liga de Pediatria, professora Marta, ligada à genética, né? Então, nós temos também o prazer de ter duas ligas conosco da Souza Marques. A gente colocou a Liga de Genética junto com a Liga de Pediatria, porque tem tudo a ver, né? Então, vamos aproveitar para fazer uma discussão ampla sobre essas questões e o papel do neonatologista. Para isso, a gente trouxe, então, eu vou falar um pouquinho rapidamente dos breves currículos, que são imensos, mas a gente vai falar rapidinho, né? Do que são as nossas convidadas. A professora Marta de Alencar, ela fez residência em neonatologia pelo CEPERJ, ela tem graduação em residência em pediatria pelo UP, pela UERJ, é coordenadora da UTI neonatal do Hospital Federal dos Servidores do Estado e é professora da disciplina de pediatria da Faculdade Souza Marques. A professora Andréa Colpas, que está com a gente sempre aqui também, ela também é professora da Souza Marques. Vou falar um pouquinho aqui do que ela faz. Ela é mestre em ensino, em saúde, professora da pediatria Souza Marques, eu já falei, responsável pela Policlínica L. Pellegrino, né? Responsável técnica. Professor Isaías, nosso querido professor Isaías, que ele tem mestrado e doutorado em genética na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor adjunto de genética na Unigran Rio e na Unifeso de Teresópolis, é membro do Departamento Científico de Genética e do GT de Ligas Acadêmicas da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, da SOPERJ, é revisor científico da Revista de Pediatria da SOPERJ, é consultor em genética do Instituto Medicina Nuclear e Endocrinologia, IMNE, né? E em Campos de Goitacazes. Isso aí é só um pouquinho. Professora Maria Marta foi, durante muitos anos, diretora da Faculdade de Medicina da Unirio, ela é professora lá hoje, ela tem mestrado e doutorado também, é neonatologista. Deixa eu ver mais detalhes da professora aqui que eu estou buscando. Ela é membro, além de ser secretária do nosso GT de Ligas, é uma parceirona que eu tenho. A gente vai até dividir essa moderação aqui, tá? Já convidei Maria Marta para dividir essa moderação comigo. Eu acho que ela vai trazer essa experiência dela em neonatologia, que é fundamental que a gente discuta. E ela também faz... Deixa eu achar aqui a parte dela que eu não estou achando. Espera aí. Aqui. Ela, além disso, ela é do DC de Espiritualidade da SOPERJ e é membro do DC de Perinatologia. Então, com certeza, essa nossa noite vai ser muito rica. Então, a minha ideia é que a gente comece falando as meninas. Primeiro é a Maria Fernanda, que vai apresentar, depois a Carol e depois a Letícia. A Carol e a Letícia são internas do 5º ano de medicina, a Maria Fernanda do 4º ano
da Faculdade Souza Marques, e elas vão apresentar um caso muito interessante para nós. Depois que elas apresentarem o caso, eu vou passar a palavra para a professora Marta de Alencar, que é a responsável pela orientação do caso, é um caso dela, e depois a professora Andréa, se quiser fazer comentários, e depois eu vou passar para o professor Ida de Isaías, ele vai falar sobre a genética, ele vai trazer algumas coisas muito interessantes para nós, ele já deu um spoiler aqui, e depois passo para a professora Maria Marta e a gente abre para um debate, né, que eu acho que é o mais importante, né, a oportunidade da gente debater essas questões que são tão importantes, né, e juntando aqui o pessoal para fazer. Então, vamos lá começar. Meninas, a palavra é de vocês. Boa noite, eu me chamo Maria Fernanda, eu sou a presidente da Liga de Pediatria da Faculdade Souza Marques. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu estou completamente congestionada, com reação a uma vacina que eu tomei ontem. Então, se por acaso a minha face não estiver correspondendo com a animação de estar aqui, eu peço desculpas, mas é um prazer estar aqui com vocês. Hoje é a minha primeira apresentação no GT das Ligas, e a gente preparou esse trabalho com muito carinho e espero que os senhores gostem. Hoje a gente vai compartilhar com vocês um relato de caso pautado na assistência perinatal dos recém-nascidos com anomalias genéticas graves. As alunas responsáveis pelo trabalho foram eu, a Ana Carolina Vilachan e a Letícia, e nossos professores orientadoras foram a doutora Marta e a doutora Andréia. No sumário, a gente vai tratar sobre o paliativismo na sala de parto com o caso clínico. Depois, a gente vai seguir para o diagnóstico, a comunicação de más notícias e o aborto legal aqui no estado do Rio de Janeiro. E, por fim, a gente vai falar sobre a consulta pediátrica pré-natal e o aconselhamento genético, dando uma leve base nas referências bibliográficas que a gente usou para construir o nosso trabalho. Bom, começando a falar com os senhores sobre o paliativismo na sala de parto, que é a base do nosso relato de caso hoje. É muito importante a gente ter em mente que quando achamos que nada mais temos a fazer pela vida do paciente, é quando mais temos a fazer pela sua família. A incompatibilidade da vida de um concepto, ela gera um misto de emoções, das piores possíveis, emoções deprimentes, ansiosas, da família em todos ao redor, e que necessitam de um cuidado especializado, técnico e pautado nos mais elevados valores humanísticos que a equipe de saúde multidisciplinar tem a oferecer naquele momento. Para iniciar o nosso projeto, a gente botou a cartinha para os pais, tanto a cartinha quanto a caixa de memórias, eu vou abordá-las mais no próximo slide. Aqui eu quero ler a cartinha com vocês. Cartinha para meus pais. Queridos papai e mamãe, durante esses 9 meses pude sentir o quanto vocês me amaram. Vocês são excelentes, vocês são pais excelentes e cumpriram sua missão com muito louvor e amor. Fiquem em paz. Nasci e voltei para o céu em 24/4/24, cercado de carinho. Irei no coração de vocês, onde vocês forem para sempre. Amo vocês. E aí embaixo tinha o nome do RN, que a gente tirou. Aqui, vocês conseguem ver tanto a caixa de memórias quanto a carta do RN para os pais, com a impressão do pezinho. E ambas são muito especiais porque permitem que o processo de luto comece já na sala de parto. Tudo é apresentado para os pais, todas as opções desse luto, desse paliativismo, são apresentadas antes da sala de parto e os é perguntado o que eles desejam. Muitas vezes, eles aceitam tanto a caixinha de memórias quanto a cartinha, mesmo não conseguindo ter contato com elas, olhar no primeiro momento. Mas isso, posteriormente, quando já tiverem na sua residência, quando já tiverem tido alta, os ajuda muito a entender que o luto é real e é um processo que deverá ser vivido
todos os dias de suas vidas daí em diante. Os elementos básicos do cuidado paliativo perinatal são as intervenções não farmacológicas, que a gente conta com aquecer, o RN, colocar a roupa de escolha da mãe, colocar no colo da mãe, e as farmacológicas, que são a morfina, em caso de dor, são disponíveis para o controle sintomatológico próximo ao fim da vida. Entender e respeitar a situação psicológica, emocional e espiritual dos familiares, tendo em vista que tudo devemos fazer visando respeitar a família e os seus valores. Que ao longo do caso eu vou conseguir apresentar melhor para vocês, que foi exatamente o que foi oferecido à mãe e aos seus acompanhantes. E o cuidado e autocuidado dos profissionais da saúde envolvidos. O autocuidado contando com a saúde mental dos profissionais envolvidos no processo, porque todo o processo de paliativismo, ainda mais um concepto, é um processo extremamente delicado, que exige um nível de inteligência emocional por parte de quem está pregando isso, por parte da equipe médica, avassalador. E isso tudo deve ser ensinado durante a formação médica ainda, para que todos nós possamos sair da faculdade já com a incorporação dessa prática. Seguindo para o nosso caso clínico. ACSM, 27 anos, gesta 2 para 1, aborto 0, diabetes mellitus do tipo 2, usa metformina pré-gestacional, obesa grau 3, hipotiroidismo, negou etilismo e tabagismo durante a gestação. Gestação foi desejada, mas não planejada para o momento. Ela iniciou o pré-natal no Hospital Federal de Servidores do Estado, que foi o hospital terciário de referência do caso, com uma consulta sendo oferecida a possibilidade de interrupção legal da gestação após confirmação das alterações morfológicas por ultrassonografia, e a mãe recusou. E isso é exatamente sobre o que eu apresentei para vocês um pouco mais cedo, de nós respeitarmos tudo que a família nos apresenta, todos os seus valores. Caso fosse da vontade da mãe, a gravidez teria sido interrompida aí, mas não era da sua vontade. E então, assim foi feito, assim foi respeitado, a gravidez seguiu, e com o decorrer da história, os senhores vão poder ver. Todas as sorologias foram negativas nos 3 trimestres. A continuidade do pré-natal se deu no posto de saúde com 9 consultas e no hospital terciário. Ela interna no hospital terciário em pródromos de trabalho de parto. Foi iniciada a indução e interrompida após 12 horas por solicitação materna. Indicada a cesariana para a manhã seguinte. Foi conversado com a mãe e a avó materna sobre o conforto para o RN na sala de parto. São as medidas não farmacológicas que eu citei um pouquinho aqui com vocês. Foi um parto cesáreo de RN aparentemente do sexo feminino, que contava com adraminia, ele era cefálico, clampeamento do cordão no ato. O Apgar foi 1 para 0 e 0. O peso ao nascimento foi 2.935. Não foram realizadas manobras de reanimação conforme havia sido combinado com a mãe, e foi promovido o contato com a mãe, com a vestimenta escolhida por ela, o contato com a família, fotos com a mãe e os diversos familiares, pintura do pezinho e a cartinha foram apresentados no início também da apresentação. Ao exame físico, o RN contava com um pavilhão auditivo bilateral, incompleto com baixa implantação, face sindrômica, sinal de desconforto respiratório, má rotação do quadril, má formação das falanges distais das mãos. E a facies típica da sequência de Potter, que se dá pela adraminia, que é a ausência de líquido amniótico para esse bebê, que conta com o pseudoepicanto, a retrognatia com rotação posterior, as orelhas baixas e achatadas, baixa implantação, né? E o nariz achatado. Com isso, eu encerro a minha parte. Agora eu vou passar a palavra para a Ana Carolina, que vai falar sobre o diagnóstico pré-natal, apresentar os ultrassons. E é isso. Muito obrigada.
Ok, boa noite. Eu sou Ana Carolina, eu sou aluna do quinto ano e vice-presidente da Liga de Genética. E agora, como a Maria Fernanda falou, a gente vai entrar na questão de como a equipe chegou no diagnóstico da síndrome de Potter nas consultas de pré-natal. Foram encontradas algumas alterações no ultrassom morfológico de 13 semanas dessa gestante. A primeira é que a bexiga não foi identificada. E para essa idade gestacional de 13 semanas, em condições normais, já era possível visualizar no exame. A segunda alteração é a genesia renal unilateral. Foi encontrado um rim esquerdo de aspecto policístico, esquerdo único, como nós podemos observar na imagem ao lado. E por último, a draminia, que é secundária a essa disfunção renal. A síndrome de Potter é uma condição rara, acometendo de 0 a 3 a cada 1.000 nascimentos, e é mais prevalente no sexo masculino. A oligodraminia é responsável pelas alterações encontradas na síndrome, como o nariz achatado, que a Maria Fernanda citou, e a retrognatia. O baixo volume de líquido amniótico comprime o feto dentro do útero, tornando então seus movimentos limitados. E é por isso que nós encontramos essas características físicas típicas da síndrome de Potter, né, nessas crianças. O acometimento mais comum é a genesia renal ou os rins policísticos, e a síndrome também causa hipoplasia pulmonar, a deformidade de membros, implantação baixa de orelhas e a face típica. A autossonografia foi essencial para que a síndrome fosse diagnosticada em um estágio precoce da gestação. Com 13 semanas já foi possível detectar alterações no desenvolvimento fetal. E o acometimento bilateral por agenesia ou displasia dos rins encerra o prognóstico letal. Justamente por isso que a interrupção precoce da gestação pode ser benéfica e foi oferecida para essa gestante. A agenesia renal, que é a ausência congênita de um rim, que pode ser uni ou bilateral, e dos ureteres também. E quando a gente realiza ultrassom e encontramos uma fossa renal vazia, é necessário verificar se é um rim ectópico ou displásico. Também pode haver um aumento compensatório do rim presente nos casos de agenesia unilateral. A adrenal, nesses casos, está presente, adquirindo formato mais achatado, linear, como se estivesse deitada, que chamam de lying down adrenal sign. E a genesia bilateral é incompatível com a vida extrauterina e tem uma prevalência de 1 para 3 a cada 10.000 nascimentos. A ausência prolongada de líquido amniótico resulta na hipoplasia pulmonar, insuficiência respiratória e no sofrimento severo respiratório do recém-nascido. O diagnóstico da oligodraminia geralmente é após 16 semanas, que é o período que a produção de urina do feto aumenta. Bem, a comunicação com a família de um caso delicado como esse que a gente está relatando exige preparo, sensibilidade e respeito. É muito importante explicar a situação para o paciente, mas também ouvir suas dúvidas, seus questionamentos, suas opiniões e decisões sobre o que vai ser feito daqui em diante. O médico não pode simplesmente falar para o paciente que aquele feto é uma malformação e não vai sobreviver. Não pode ser uma forma tão fria de comunicar a essa mãe. É dever, sim, do médico explicar o prognóstico com delicadeza, com respeito e oferecer o apoio da equipe multidisciplinar e, acima de tudo, ouvir a paciente para que a conduta seja traçada respeitando o desejo da mulher. Bem, no Brasil, a interrupção legal é possível em 3 situações. A primeira é a anencefalia, a segunda em caso de estupro, estupro de vulnerável, e a terceira em caso de risco à vida materna. Bem, a possibilidade de interrupção legal foi oferecida com base, nesse caso que nós estamos relatando, com base na incompatibilidade com a vida extrauterina, que seria uma situação análoga à anencefalia, além do possível dano psicológico à gestante. Bem, agora eu vou passar a palavra à Letícia. Oi, vocês estão me ouvindo aí direitinho? Então, meu nome é Letícia Santiago, eu sou a presidente da Liga de Genética e, bom, as meninas já apresentaram a maior parte, apresentaram muito bem, vou só dar uma síntese aqui com esse slide de consulta pediátrica pré-natal e falar um pouco sobre a genética, né, que é a parte chata do caso, né?
Chata A não. parte, é a parte que a gente gosta, né, Isaías? Isso. Mas, enfim. Sobre a consulta pediátrica pré-natal, a gente fala muito sobre o pré-natal, mas não se fala tanto sobre a atuação do pediatra no pré-natal, e não só apenas do pediatra na sala de parto. A presença do pediatra desde o pré-natal é muito importante para reduzir esses medos, essas apreensões da família, e até para a gente poder ter uma melhor relação desse pediatra com a família e como a família vai lidar com esse paciente, com esse novo bebê que está chegando. Seja ele um bebê que vai ser incompatível com a vida ou não. E nesse caso que a gente traz a síndrome de Potter, que é uma síndrome incompatível com a vida, a consulta com o pediatra também serve para explicar sobre essa doença, sobre a intercorrência que veio a ocorrer, informar a via de parto, então traçar junto a essa mãe o desejo dela, o desejo materno, né? E como a Carol bem falou, escutar a mãe, porque é muito importante. A gente vai estar informando para aquela mulher que, infelizmente, aquele filho que ela desejou ou que ela até planejou, no caso, desse caso, ela não era uma gravidez planejada, mas era uma gravidez desejada. Então, você tem que saber escutar e falar da melhor forma possível. E estabelecer também o que eles querem na sala de parto. Nesse caso, a família aceitou a cartinha, aceitou a caixinha de memórias, mas poderia ser uma família que pudesse julgar aquilo como uma falta de respeito. Você tem que saber manejar da melhor forma possível, né? É uma coisa muito complicada, uma questão muito complexa. Então, realmente expor e explicar da melhor forma esses fatos médicos e ver como é o ser humano, né? Porque a gente não está lidando só com uma doença, a gente está lidando com um ser humano, é um casal e um bebê ali. Enfim, quando a gente entra na parte da genética, quando fala da síndrome de Potter, o pessoal já associa logo a uma síndrome genética, então os pais pensam em genética e já pensam, nossa, se eu for ter um outro bebê, então a gente vai ter isso de novo, isso vai acontecer de novo, a gente vai perder todos os bebês? É um medo que acontece, né, naquela família. Então, até por isso que o aconselhamento genético é muito importante para essas famílias. Nesse caso, a paciente foi para regulação para poder conseguir o aconselhamento genético, mas a gente não teve a gente não tem acesso ao que ocorreu com essa paciente. Ela foi para regulação e a gente não sabe o que vai acontecer. E com essa escassez de geneticista que a gente tem no Brasil, infelizmente, muita gente que precisa de um aconselhamento genético acaba não conseguindo muito, né? Mas para que serve o aconselhamento genético? Ele é, de acordo com a American Society of Human Genetics, ele é o processo de comunicação para lidar com esses problemas humanos, né, essas condições humanas que são associadas a uma ocorrência ou um risco de ocorrência de uma doença ou uma condição genética. E o aconselhamento genético ele não serve só para decidir sobre possíveis reproduções, sobre as reproduções futuras daquele casal ou então dos filhos que foram acometidos com uma doença genética, mas também para aquele casal, aquela família entender o que ocorreu, como ocorreu e saber lidar também com aquela questão do luto, que é muito importante até para conseguir continuar a sua própria vida. E compreender também a própria doença, caso seja uma pessoa que esteja descobrindo ali agora que tem uma doença genética, ou também compreender a doença do familiar e até os riscos de ocorrer novamente ou não. E envolve também todo um processo cultural, porque as pessoas têm diversas culturas, religiões, crenças, enfim. Então, o aconselhamento genético, ele consiste em traçar, em pegar toda a história familiar daquele paciente, os registros médicos, então eles podem ter os testes genéticos, ou então, num primeiro momento, você explicar o que são os testes genéticos e traçar quais são os testes genéticos mais apropriados para aquele caso. Nesse caso, a gente até pegou um artigo que fala, um relato de caso de síndrome de Potter, que até fala sobre que começaram com um cariótipo em banda G, mas caso pudesse ser visto num primeiro momento, poderia ser solicitado também
em outros casos de outras doenças genéticas. Se não for possível visualizar no cariótipo, existem outros exames mais apurados, como o array, o FISH, até o exoma. Mas a gente também sabe que isso é muito complicado no Sistema Único de Saúde. E é bom, para o bolso do paciente também, né? Porque são testes que são caros, alguns deles. Então, também envolve a compreensão da percepção do paciente sobre essa condição e também você se colocar naquela posição de explicador, porque o médico, além de ele saber receitar um remédio ou prescrever um remédio ou então solicitar um exame, ao invés de só diagnosticar, o médico também é um orientador. Ele também tem que explicar para o paciente por que ele está pedindo aquilo, por que ele está prescrevendo o remédio e o que o paciente está tendo, até para o paciente ter uma autonomia sobre a sua condição, sobre a sua doença. O aconselhamento também serve para apresentar a disponibilidade dos testes genéticos e as vantagens e desvantagens de se fazer ou não, e escolher o método mais apropriado, enfim, e também explicar os resultados dos testes. Bom, princípios éticos do aconselhamento genético, eu não vou falar tudo isso aqui, mas, enfim, ele inclui a autonomia, a não beneficência e a beneficência, como os princípios éticos todos, mas inclui principalmente o respeito à família e você preservar aquela família, preservar aquele anonimato daquele paciente para não comprometer aquela família e preservar suas escolhas, suas crenças, suas culturas e assim traçando o melhor para aquele paciente. Bom, a genética de Porter, na verdade, ela não tem um gene único definido, então ele é, na verdade, um fenótipo clínico, né? É aquela questão do gene mais o ambiente influenciando, então a oligodramia é uma coisa que influencia muito nesse fenótipo e ela vai estar mais comumente associada à agenesia renal bilateral. E as causas genéticas, elas são diversas, eu trouxe até uma tabela aqui também, e o padrão de herança, então, que seria se é dominante ou recessivo para poder orientar melhor aquela família, vai depender do gene que estiver associado. Isso aqui peguei do PubMed, meio que no meu tablet está muito pequenininho, mas é um artigo que fala sobre a fisiopatologia de anomalias congênitas dos rins e do trato urinário. E é uma revisão, né? Na verdade, essa tabela é muito maior, isso eu só recortei 4 linhas da tabela, mas quem quiser acessar tem aí a referência bibliográfica, né? E aqui é só para mostrar que a gente, só associado ao fenótipo de Potter, a gente tem todos esses genes. Então, e ainda causas de genética, causas etiológicas genéticas desconhecidas. Então, por isso que a consulta com o geneticista vai ser muito boa também para poder avaliar, para traçar essa conduta da melhor forma possível. Bom, era isso, mais ou menos o que a gente tinha para apresentar para vocês, era o que a gente pensou em trazer. E essa foto a gente achou muito simbólica, porque a gente trouxe um caso aqui de um desfecho que não era um desfecho que as pessoas geralmente esperam, né? A gente espera que todo mundo sobreviva, que todo mundo se cure, mas quando a gente traz um desfecho não favorável, né? Um desfecho de óbito, é muito pesado. Essa foto é de uma exposição fotográfica que fizeram em Minas Gerais na semana do Dia das Mães e é para abordar o luto perinatal, para homenagear essas mães também, né, que sofrem com o luto desde a sala de parto. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e essas foram as referências que a gente usou para construir esse trabalho. Obrigada, meninas. Fizeram uma apresentação muito bonita, um tema muito importante. Só para vocês terem uma ideia, eu estou com 3 alunos fazendo uma iniciação científica sobre a comunicação de más notícias. Quanto é importante, e nós fizemos uma pesquisa sobre isso, em relação à percepção do interno de medicina em relação à sua capacitação
para comunicar mais notícias. Então, é um tema que está assim, muito, muito ativo agora para mim, para o grupo. Então, muito, muito bom vocês terem trazido isso, porque a gente vê e a gente percebe que a faculdade fala pouco sobre isso. É isso que eu digo, a importância da Liga, né? Como a gente pode ampliar uma oportunidade de falar coisas que a grade curricular não permite, né? Então, isso foi um tema muito, muito bacana que vocês trouxeram, apresentaram muito bem, parabéns a todas. Eu agora vou passar a palavra para a professora Marta de Alencar, que é a orientadora, ela é orientadora da Liga de Genética e é a dona do caso, vamos dizer assim, né? E eu vou passar para ela a palavra agora. Professora Marta, a palavra é sua. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim. Me ouvem bem? Sim. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de trazer esse caso no GT das Ligas da SOPERJ. Essa vivência nasceu do treinamento em habilidades em reanimação neonatal, que a gente vem desenvolvendo sistematicamente com os alunos do 5º ano, como parte do internato de pediatria. É um treinamento em manequins de alta fidelidade e no decorrer desse treinamento a professora Maria Lúcia, que faz treinamento comigo, está aqui presente também, e no decorrer desse treinamento a gente sentiu a necessidade de, às vezes, o RN não responder às manobras de reanimação, ou às vezes a gente ter que conversar com a família que, mesmo com manobras de reanimação, aquele bebê não ia sobreviver. E isso começou a angustiar muitos alunos. Isso foi uma observação de sala de aula, digamos assim, de laboratório de habilidades. E a gente começou a pensar como a gente poderia mudar isso, e hoje em dia a gente tem uma comunicação de mais notícias na sala de parto, um briefing de consulta pré-natal com as famílias, a gente faz com os atores ali, os próprios alunos, e isso tem melhorado um pouco. Eles relatam até a atividade em outras disciplinas, em outros internatos de clínica médica, de GO, por onde eles passam. Eu trabalho numa maternidade de alto risco materno, então é uma vivência que eu tenho, porque são pacientes com morbidades graves, com insuficiência renal crônica, com diabetes, como essa paciente tinha, com neoplasias. Então, muitas vezes, a gente também tem que ter algumas decisões de interrupção da gravidez por saúde materna, tá? Que também são decisões difíceis. O que a gente tem visto é que, talvez por uma onda mais religiosa ou mais conservadora, as mães têm tido muita dificuldade em optar por interrupção da gravidez, mesmo sendo oferecido. E nós temos visto que elas trocam de pré-natal quando elas não são ouvidas a esse respeito. Então, isso é muito importante para quem trabalha com obstetrícia, neonatologia, ter essa escuta apurada, porque essa decisão é da família. Nós não temos que fazer julgamentos, muito menos antecipados. E foi uma surpresa muito grande ao preparar, primeiro ao apresentar esse caso numa das oportunidades do treinamento de reanimação neonatal e também ao preparar com as alunas, o quanto elas abraçaram essa questão, assim, mesmo sendo sofrida, e o quanto elas queriam saber como a família tinha ficado, como tinha se comportado, e como a equipe de saúde, médicos, os profissionais de enfermagem, os de fisioterapia, que às vezes estão juntos na sala de parto, tem esse preparo. Elas perguntavam, mas professora, como a gente aprende isso? Né? Então, é importante que isso seja colocado na graduação, e eu acho que todas as graduações estão sensíveis a isso, e é importante viver, né? Treinamento continuado das equipes, apoio psicológico. Se a gente puder ter uma norma escrita sobre isso, com o termo de consentimento livre e esclarecido dos pais, é importante. Se as consultas pré-natais com o pediatra puderem ser várias,
não apenas um encontro, isso tudo vai crescendo e amadurecendo, né? Para não me estender aqui, né, poderia falar várias horas, mas não é essa, né? A sessão é das alunas, que eu também quero parabenizar, apresentaram muito bem. Lembro que eu cronometrei e estão dentro do tempo. Eu queria lembrar que o avanço da medicina fetal, tanto do ponto de vista diagnóstico quanto de intervenção, traz para a gente uma necessidade de lidar com esses temas. Então, hoje em dia, diferente de quando nós começamos a fazer neonatologia, né, esses diagnósticos são feitos antes do parto, são feitos no início da gestação. Então, cabe a nós também lidar com essa comunicação de mais notícias, esse suporte familiar durante a gestação. Esse treinamento para a sala de parto e para o que a gente chama de paliativismo na sala de parto, e a ponta, né, que é a genética. Então, essa é uma angústia muito minha, que trabalho num serviço que não tem genética clínica e que a gente sente como uma ponta faltando, né? Então, assim, tentar que a rede se estruture no sentido de capilarizar os serviços de genética, de ter serviços de genética ligados às maternidades. Não é possível todas as maternidades do nosso estado, Rio de Janeiro, terem um serviço de genética, mas que essa capilarização possa existir, para que a gente tenha o apoio desse profissional geneticista, que não sou eu sou neonatologista, para dar esse suporte, porque essa pergunta que a Letícia colocou no slide, isso vai acontecer de novo comigo? Se eu quiser ter outro filho, essa pergunta sempre existe e ela merece uma resposta, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e estou aqui para qualquer dúvida e para participar do debate. Obrigada, Marta. Vou passar a palavra agora para a professora Andréa Colpas, que é a orientadora da Liga de Pediatria. Depois eu passo para o professor Isaías e depois para a professora Maria Marta. Ok? Professora Andréa? Oi, boa noite. Quero agradecer a presença de vocês, depois de um dia de todo mundo trabalhar, estudar. E é um tema muito, muito importante, né? Independente de quem faz genética, de quem é pediatra, hoje a gente tem os médicos de família, e aí é uma realidade que agora eu estou numa outra fase, assim, da minha vida profissional, que eu estou trabalhando com gestão também, coisa que eu nunca tinha feito. Eu sempre fui da ponta da assistência, de ficar atendendo todo mundo como pediatra, e hoje eu também estou nessa parte administrativa da minha unidade. E a gente tem que chamar a atenção, porque o pediatra, o obstetra, eu acho que ele tem um olhar já diferenciado nesses casos. Porque a gente gosta da criança, a gente gosta da mãe, e mesmo assim, muitas vezes fazemos julgamentos errados. Então, foi super importante essa abordagem das meninas na apresentação sobre o não julgar. A gente tem que se colocar assim com empatia no lugar do outro. E eu faria assim, eu faria assado. A gente não sabe o que a gente faria, mas a gente tem que respeitar a decisão da família. Isso é muito importante. E lembrar que os médicos, de uma forma geral, nós estamos formando, todos nós trabalhamos com ensino, né? Então, os médicos estão se formando com uma atenção integral à saúde do paciente. Então, os médicos de família têm que estar preparados. Hoje, quem faz pré-natal é o médico de família, a enfermeira. A gente não tem mais ambulatório nas redes de saúde, a gente usa na rede primária, a gente não tem mais ambulatório de pediatria, a gente não tem mais ambulatório de GO, a gente não tem mais clínica médica. Quem está vendo o paciente todo dia é o médico de família. Então, a gente tem que preparar os nossos alunos para que eles saibam lidar com uma situação dessa, né? Os outros pontos, eu não vou ser repetitiva, a Marta já falou tudo que eu gostaria de ter pontuado também, vai ter Maria Marta falando e o professor Isaías, então eu queria chamar a atenção para isso, para a gente não esquecer de respeitar, de ter esse olhar carinhoso e principalmente respeitar a decisão da família, seja da interrupção legal,
seja de levar essa gestação até o final e dar todo o suporte necessário. Tá? Obrigada e meninas, parabéns pela apresentação. Vocês ganharam estrelinhas do poder hoje, tá? Obrigada, Andréia. Vou passar a palavra ao professor Isaías. A palavra é sua, professor. Beleza, olha, boa noite a todos. É sempre uma satisfação muito grande, um prazer muito grande participar desses eventos das ligas. E para quem gosta de ensino e gosta de ensinar, como todo mundo que está aqui, Maria, Marta, Beth, Marta Alencar, todo mundo, Andréia, sabe que o aluno das ligas, eles têm vontade, e isso é o melhor retorno para a gente que gosta de ensinar. Mas é uma satisfação muito grande, sempre gosto de fazer palestras, eventos com a Elizabeth Parente, né, a nossa Beth, e eu fiquei muito feliz com a abordagem das alunas. A gente vê a aluna falando como gente grande, né, abordando muito bem, e um tema super importante até do paliativismo na sala de parto, um tema complexo e delicado, mas eu fico muito feliz de ver essa atividade. Eu vou fazer uma apresentação sobre como o pediatra deve se comportar na sala de parto. A Marta Alencar falou uma coisa muito importante, que é sobre o aconselhamento genético. E a gente sabe, o Brasil precisa de 1.500 geneticistas, tem uns 400. Então, o pessoal tem medo e a genética é sempre jogada para escanteio. Em 2016, eu fiz parte de uma comissão da Sociedade Brasileira de Genética Médica que elaborou as diretrizes para o ensino da genética nos cursos de medicina do Brasil. Então, porque há uma necessidade que qualquer médico faça aconselhamento genético. Então, o médico diagnosticou uma doença, ele precisa fazer. Não dá para esperar para chegar a consulta no genética, que vai demorar e é difícil, como a Marta falou, que é um absurdo no hospital dela não ter um geneticista, não é, Marta? Eu acho um absurdo. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Eu vou fazer uma abordagem com ênfase também, subsídios para o pediatra fazer aconselhamento genético. Vocês estão vendo minha... Sim. Estão vendo bem? Então, agora o senhor compartilhou de novo, doutor. Tá, hein? Já saiu. Coloca de novo, por favor. Meu Deus. Começou a compartilhar, depois saiu. Tá. Sim. Certo. Isso. Porque agora sim. Ele está indo para o slide errado. Desculpa. Para ir para o primeiro. Compartilhou de novo, tá, doutor? Agora voltou. Tá. Se só clicar no primeiro e bota no modo de apresentação. Isso, pronto. Então, o que eu queria, assim, o título, Assistência Perinatal, e que eu queria que vocês, só para vocês ficarem pensando, que o certo seria, em vez de genética, congênita. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, esses seriam os tópicos que eu vou abordar hoje aqui. E o que eu falei para vocês, que o pediatra, qualquer médico, deve saber fazer o aconselhamento genético para a doença que ele diagnosticou. Então, esse é um conhecimento bem prático, bem simples, que permite, que te dá o subsídio para o médico fazer pelo menos uma abordagem, uma informação inicial aos pais, no caso de uma criança. Então, as doenças em medicina se dividem em 3 grandes grupos: cromossômicas, gênicas e multifatoriais. Todo mundo, o próprio nome já conceitua, já define. Cromossômica, eu tenho uma alteração no cromossomo, que pode ser numérico ou estrutural. Então, síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, e as estruturais, como exemplo, a síndrome de Cri-du-Chat, que é a deleção do braço curto do cromossomo 5. E as doenças gênicas são doenças causadas por uma mutação em um único gene, que a gente chama de monogênica. Então, as doenças cromossômicas e gênicas, elas são puramente genéticas.
todo o fenótipo do paciente é decorrente dessa alteração genética. Então, eu tenho um genótipo e um fenótipo. E as doenças multifatoriais, quando eu tenho o ambiente interagindo com os genes no plural para fazer o fenótipo completo. Então, aqui, nas doenças multifatoriais, os exemplos são diabetes, infarto, doenças cardiovasculares, as doenças autoimunes. São doenças que eu tenho um componente ambiental, a exposição a um determinado fator, e os genes relacionados à suscetibilidade para aquela doença. Então, é importante aqui, nas doenças multifatoriais, eu gosto de brincar com os alunos falando, se você comer salada, não ir para a night, fazer ginástica o dia todo, você não vai ter a doença multifatorial. Mas na doença genética, isso não interfere na evolução nem no fenótipo da doença. Então, lembrar que o conceito de doença autossômica dominante, autossômica recessiva e ligada ao X são os 3 tipos de herança mendeliana clássica, só se aplica para as doenças gênicas. E olha como é importante essa classificação, que você também decide quais os exames, que eu não vou mais... Se eu pensei numa doença cromossômica, eu vou fazer o exame para o diagnóstico daquela situação. Eu vou avaliar os cromossomos. Se eu pensei numa doença gênica, eu vou avaliar o gene. Então, aqui, as alunas já falaram que as doenças, a sequência de Potter pode estar relacionada a genes. Ela até colocou a Maria Fernanda colocou um quadro com alguns genes. Então, se eu quero estudar isso, eu vou fazer análise gênica. Então, só para vocês entenderem bem, esse é o ator de Games of Thrones, que é o ator, o Tyrion Lannister. Ele tem, provavelmente, a acondroplasia, que é uma mutação no gene FGFR3. Ele troca uma base que altera a proteína, e isso vai levar a um fechamento precoce das cartilagens, e os ossos longos não alongam. Então, ela é monogênica, só depende desta alteração genética. Ele é casado com uma modelo que tem 1,80 m e tem 3 filhos. Então, para o aconselhamento genético, a gente faz o quadrado de Punnett. Então, ele seria azão, azinho, sendo o azão o alelo mutante, e o azinho o alelo selvagem ou normal. E ela tem os 2 alelos normais. Então, quando você faz o cruzamento, você vai ter 50% de probabilidade, porque é uma doença autossômica dominante. Se fosse recessivo, seria em torno de 25%. Então, quando eu tenho... Observe que só posso fazer o quadrado de Punnett para uma condição de gene único. Então, isso é importante. Se o médico classificar cromossômica, gênica ou multifatorial, ele já tem... Só em classificar, não precisa nem detalhes sobre a doença, mas já tem muitos parâmetros e informações para fazer o aconselhamento genético. E nas condições multifatoriais, a gente sabe, tem os genes no plural, mais os fatores ambientais de exposição. Então, para entender melhor, o gene tem uma mutação, eu tenho um fenótipo só dependente dele. No multifatorial, eu tenho vários genes, que podem ter alterações ou não, junto com o fator ambiental de exposição. E aí eu vou ter o fenótipo. Observe que no monogênico eu digo que é hereditário, enquanto que a parte genética do multifatorial eu chamo de herdabilidade. E uma informação muito útil para todo mundo, as doenças multifatoriais, o risco de recorrência, o risco geral é 3 a 5. E o risco de recorrência aumenta 1%, então é 4 a 6. Então, por exemplo, outro dia uma amiga minha veio perguntar, estava muito preocupada, porque uma irmã tinha tido a primeira gestação um anencéfalo. E ela ficou grávida de novo, não fez investigação, nem fez aconselhamento. Qual era o risco da segunda gravidez ser anencéfalo? Seria 4 a 6%. 94% no mínimo de ser uma gravidez normal. Então, não precisa saber detalhes da anencefalia, é só classificar. A anencefalia é multifatorial. Então, aqui, outra informação importante no multifatorial, por exemplo,
Se o pai tem lúpus e a mãe tem lúpus, o risco é 3 a 5. Se o pai tem e a mãe não, 3 a 5. Se nenhum tem, 3 a 5. Então, é uma informação que eu acho muito útil. Agora, os médicos sempre procuram calcular a parte genética das doenças multifatoriais, que aqui aí tem vários modelos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas a gente tem duas fórmulas, que é o risco relativo e a equivalência entre gêmeos dizigóticos e monozigóticos. Aí eu posso calcular quanto é a parte, qual é o peso da parte genética. Então, vocês observam aqui, ó, aqui eu tenho essa tabelinha, eu tenho 150, o transtorno do espectro autista tem o componente genético do TEA multifatorial é forte. Okay? Então, agora eu vou falar um pouco sobre como agir diante de um recém-nascido com uma anomalia. Observe que eu coloquei anomalia ou defeito. Então, o primeiro objetivo é tirar o mito de que os defeitos congênitos são raros. Então, aqui, 3% dos recém-nascidos podem apresentar, 25% da taxa de mortalidade infantil, isso nos países de primeiro mundo, Estados Unidos, está relacionado com defeito congênito, e 50% dos recém-nascidos a termos, que evolui para o óbito, tem relação com defeito congênito. Então, a conclusão é: os defeitos congênitos são importante causa de morbidade e mortalidade infantil em países desenvolvidos. Na América Latina também é alto, 27% a taxa de mortalidade, é a segunda causa de mortalidade infantil. Então, a gente conclui que é uma grande causa de mortalidade infantil nos países em desenvolvimento. E no Brasil também é a mesma conclusão, é alta. A taxa 11,4% é subnotificação, mas se acredita que seja 25% da mortalidade infantil é decorrente de defeitos congênitos. E no mundo todo, não. Então, a conclusão que a gente tira é que os defeitos congênitos são importante causa de mortalidade infantil no mundo. E observa um dado: 50% são preveníveis, que é um outro mito que todo mundo acha que defeito congênito é uma condição genética e que não é prevenível. Metade é prevenível. Então, isso aqui é uma vivência que eu tive, eu montei esses slides. Eu também fui, Maria Marta sabe, fiz parte do comitê de PERI e fui instrutor do programa de reanimação neonatal, e eu fiz muita sala de parto. Durante a minha vivência, eu observei o seguinte: durante a gravidez, a mãe sempre imagina aquele bebê perfeito. Quando nasce, a criança nasce com um pouco de coedema, às vezes não nasce, então nem sempre está no imaginário da mãe. Então eu observava que as crianças perfeitas, lindas, a mãe dizia: tem algum problema com meu filho? Eu digo: mas seu filho é perfeito, tá? Eu não entendia porque é que ela achava, perguntava se a criança tinha algum defeito, porque é o imaginário dela. Então, conversando com elas, eu tive esses insights. E aí, então, vocês observam, um bebê lindo, perfeito, ela tem um choque, porque o imaginário dela não corresponde bem a esse bebê. Mas a gente chega e diz: olha, o bebê é lindo, e aí é só festa e alegria. Agora, vocês imaginem que o bebê perfeito é a lindade, quando nasce uma criança assim, ou assim, ou assim, ou assim. Então, assim, é um castelo que é uma condição. Então, as primeiras perguntas que a família faz são essas: é genética? É herdada? Está indicado estudo genético? Qual o risco de recorrência? Qual o tratamento? Qual o prognóstico? De quem é a culpa? Foi adquirido? Repare, se vocês observarem essas questões, vamos aplicar para a anencefalia, que é multifatorial. A gente responde a todas. É genética? Não. É herdada? Não. Está indicado estudo genético? Não. Qual o risco de recorrência? 4 a 6%. O tratamento não existe, o prognóstico é. Então, de quem é a culpa? Aí a questão do ácido fólico, que pode prevenir, que é um defeito de fechamento do tubo neural. Então, vocês observem, se vocês classificarem como cromossômica, gênica e multifatorial, a gente tem muito dado para responder aquelas perguntas que são feitas logo no primeiro momento que é diagnosticado
a essa anomalia. Então, dizer que é uma criança sindrômica não ajuda muito, já é alguma coisa. Mas aí o que a gente faz? Primeira coisa é classificar se o defeito é único ou múltiplo. Então, você vai classificar se o defeito é único. Para classificar, eu sugiro qualquer defeito congênito, fazer sempre ultrassom transfontanela, exame de fundo de olho, ecocardiografia e ultrassom de abdômen, para ver se não tem alguma malformação interna. Não teve, a criança é clínica, é morfologicamente normal, você vai classificar, é única ou múltipla. E aí, então, se a anomalia for única, vamos lembrar, o livro do Nelson chama atenção para os 7 defeitos primários únicos do desenvolvimento, que são esses aqui: luxação congênita do quadril, pé torto congênito, fenda labial, fenda palatina, defeito de septação cardíaca, estenose pilórica, estenose hipertrófica e defeito de fechamento do tubo neural. Todos esses defeitos são únicos, todo defeito único é multifatorial. Então, o paciente teve um CIV, qual é o risco? De 4 a 6% de o segundo nascer. Então, é importante que esses são os mais frequentes, por isso que eu destaco aqui. Lembrar, os defeitos de fechamento do tubo neural, muito importante, a gente já falei aqui da anencefalia, né? Então, que varia desde uma de uma mielocele até a anencefalia. Então, lembrar que o ácido fólico previne uma condição multifatorial. Então, o médico não precisa de saber detalhes da anencefalia. Se ele souber a classificar que ela é multifatorial, eu já tenho como responder a muitas perguntas dos pais. Então, e aqui lembrar sempre, o risco de recorrência é 4 a 6 para todos os defeitos. Quando o defeito é múltiplo, aí chama o médico. Então, se o defeito é múltiplo, não é único. Então, gente, dizer se é único ou múltiplo não é difícil, mas tem mais de um defeito. Então, eu vou para múltiplo. Aí eu vou classificar. E há 4 tipos de erros da morfogênese: a malformação, a deformação, a ruptura e a displasia. A malformação é um defeito intrínseco. Então, o órgão, ele intrinsecamente é alterado. A deformação, o órgão, ele é normal, totalmente normal. Uma força externa atuou e deformou. Deformação significa torto. Ruptura, a criança ia se desenvolvendo normal, uma força externa muito forte atuou e quebrou o desenvolvimento normal. E a displasia é a organização anormal de células em um tecido. Então, vocês observam, pelo que eu falei do conceito, a deformação e a ruptura não é genético. Ela é uma força externa, enquanto que a malformação pode ser genético ou não, e a displasia geralmente é genético. Então, esta classificação também ajuda muito. Aqui, para a gente entender melhor, esse é uma representação do desenvolvimento normal. Um quadradinho cheio, a linha cheia, o quadradinho está bem... Nesse aqui, intrinsecamente é alterado. Isso é uma malformação. Pessoal, olha como é que se escreve. Eu recebo muito encaminhamento com má formação, 2 palavras. É estranho, porque eu digo que é uma formação malvada, sinistra, ela é má. O termo que você pode olhar nos livros é tudo junto, malformação. Aí a criança, ela se desenvolveu normal, foi concebida normal, estava indo na gravidez normal. Aí uma força intensa atuou, quebrou, e ela vai ser anormal. Isso é a ruptura. Aqui a criança ela foi concebida normal, estava indo normal, uma força externa atuou e entortou um pouco. Isso é a deformação. E a displasia, quando eu tenho um tecido só alterado. Então, é muito simples classificar único ou múltiplo. Se foi múltiplo, vamos pensar, é uma malformação, é uma ruptura ou uma deformação? Então, aqui, olha, o exemplo de ruptura, as bridas amnióticas, a infecção tocha, essa criança tem CMV,
microcefalia muito grave. Então, o TORCH pode ser uma condição gravíssima. Ela é uma ruptura. O bebê era normal, ele não tinha alteração genética. Os gêmeos conjugados é outro caso de ruptura. O pé torto congênito é uma deformação. Vocês entendem? A estrutura do pé é perfeita, não tem alteração nos tendões, no músculo, no osso, ele só está torto. Então, o fisioterapeuta desentorta isso tranquilamente, porque intrinsecamente é normal. E isso aqui é ambiental, não é genético. Então, uma criança com pé torto congênito, que é muito comum, isolado, é de causa ambiental, às vezes um fator intraútero que pode ter feito essa postura prolongada intraútero. E a malformação. Então, a malformação é que o defeito é íntreo. Então, o defeito é de um sistema, de um órgão intrínseco durante a organogênese. E aí, a malformação, nós temos causas genéticas ou ambientais. Então, aqui, as síndromes malformativas, elas geralmente são compostas por malformações. Então, a criança tem uma alteração intrínseca. Aí pode ser genético ou ambiental. Mas lembrar, a talidomida é ambiental e ela provocava malformações graves. Não é? Síndromes malformativas. O que é síndrome? Um conjunto de sinais e sintomas, todos causados por um mesmo fator etiológico. Então, não esquecer, para ser uma síndrome, eu preciso ter todos o fenótipo, todos os sinais causados por um único fator. Por exemplo, a síndrome de Down aqui, síndrome de Down, a criança tem 82 sinais, todos causados pela trissomia do cromossomo 21. A síndrome de Marfan é tudo causado por uma mutação no gene da fibrilina 1. Então, eu tenho um genótipo, uma única alteração que causa todo o quadro clínico, que pode ter 100, 200 sinais. Mas, para ser síndrome, tem que ter a mesma etiologia ou compartilhar mecanismos etiopatogênicos. E a sequência que a gente está discutindo aqui? A sequência é um defeito único que, em cascata, gera outros. Então, é múltiplo, mas é como se fosse único. Então, aqui, por exemplo, a sequência de Pierre-Robin, que é essa primeira foto. Observam a hipoplasia da maxila. O defeito único é uma hipoplasia da maxila. A boca fica pequena, a língua faz uma pitose, a língua cai, faz uma fenda labial. Vocês entenderam? Mas o defeito é único. Qual é o risco de recorrência? É multifatorial, 4 a 6. Aqui é a sequência de Meigs. Essa criança está sorrindo, chorando, quer dizer, e tem paralisia facial. Então, o defeito único foi uma interrupção vascular para o 7º par craniano. Aqui a sequência de Pollard. Esse garoto tem a genesia do peitoral direito e um defeito de redução da mão do lado correspondente. Isso também é uma sequência. E aqui é a de Potter, que a gente discutiu hoje aqui. Então, qual é o defeito único no Potter? A oligohidraminia, ou adramenia, que leva a uma deformação. Essa face do Potter é uma deformação. Agora, a genesia renal pode ser uma malformação, e a face é uma deformação. Então, em Potter, eu tenho sequência, malformação e deformação. Certo, pessoal? Era isso. Eu não sei se eu passei do tempo, Diego. Alô? Diego? Beth, eu passei do tempo? Não, tá ótimo, foi muito bom, muito obrigada, como sempre. Eu tenho a opção de dúvida, depois eu vou falar, tá? Muito obrigada, sua aula é sempre maravilhosa. E eu queria agora passar para a professora Maria Marta, e depois a gente abre para uma discussão, umas perguntas. Então, gente, boa noite. Cabe aqui a mim fazer assim algumas observações sobre o caso, tudo que foi apresentado,
no que tange ao RN, no que tange à condução, de tudo, e observações. Isaías, maravilhoso, tá? Foi muito bom. Sempre, né? Como sempre. Então, Gente, obrigado. vamos lá. Coisas que eu já tinha assinalado e colocado como pontos para a gente pensar no relato. E parabenizo de cara as 3 mocitas estudantes que apresentaram bem, apresentaram com tranquilidade. Letícia, vai ter espaço para a genética, fique tranquila. A genética é do futuro, não tem como abrir-se mão de genética. E para as outras 2, uma é Fernanda, a outra é Carol, também de ótimas apresentações. Martim, o caso foi super elucidativo e você foi muito feliz na escolha e entrega para elas. O que eu quero reforçar? O briefing, o paliativismo desde a gestação, desde um diagnóstico, como o Isaías fala, não esperado. A gente tem a felicidade de ter serviço de genética no nosso hospital universitário. E uma tremenda felicidade de termos um serviço junto. A nossa pediatria ela é inteira, não se fragmenta criança pequena de criança grande, não se fragmenta bebê recém-nascido do adolescente. Quem cuida do recém-nascido está na mesma sessão clínica que quem está cuidando do adolescente, por aí vai. E a obstetrícia também muito bacana. E eu vi nos presentes que uma das nossas colegas da neonatal estava aqui na sala, a Patrícia. A gente teve uma situação onde tudo isso que você apontou, Martinha, do paliativismo, foi acompanhado desde o pré-natal. A família foi abordada, teve aquele entorno todo e envolveu-se a obstetrícia junto. Isso é um significado sem tamanho. E o que eu trago é a importância no currículo médico da gente inserir nas pequenas coisas. Óbvio que quando os cursos estão passando por reformas curriculares, é um momento de você apresentar. A gente precisa trazer as humanidades de modo formal ao currículo médico. Elas hoje ocupam uma janela muito ligada às optativas, às disciplinas optativas não obrigatórias, né, do currículo, até porque o currículo médico é muito grande, né? A parte obrigatória é muito grande. Mas, da maneira que for, que seja de forma transversal, que seja na pediatria, que as ligantes levem isso para as suas ligas, para que o tema da espiritualidade seja abordado, o tema das escolhas das suas famílias sejam abordados, o tema das notícias ruins sejam discutidas em todas as disciplinas. Então, isso que vocês trouxeram hoje, o paliativismo, a notícia ruim, isso é transversal. É transversal à Liga de Obstetrícia, à Liga de Geriatria, à Liga de Onco, à Liga de Clínica Médica, é transversal. Então, a experiência que a gente teve com um caso específico que me veio à cabeça foi exatamente assim. E já se sabia o desfecho. E aí, por que eu resgato novamente a palavra briefing, que a Marta falou na sua apresentação? É o conversar com a equipe, toda a equipe já está conversando com a família, todo mundo que está indo para a sala de parto já está sabendo do que vai acontecer e a gente já sabe mais ou menos quais serão as nossas condutas. E se aquele óbito aconteceu ali na sala de parto, que essa família tenha o direito de segurar aquele corpo no seu colo, se assim desejar, e respeitar se assim não desejar, porque a gente também não pode, enquanto profissional, achar que tudo é belo. Porque nós estamos fazendo o melhor do mundo, nós fizemos uma construção paliativista perfeita, mas como que aquela família não quis segurar? É o direito dela. É como ela enxerga
e o que aquilo tem de significado para ela. Então, vocês três que estão em formação, porque eu não sei se existem outros acadêmicos assistindo, é levar isso para a vida, o respeito ao momento do paciente. Não, eu não quero interromper a gestação. E tudo bem. Eu quero interromper. Tudo bem? Então, é entender sem julgar e sem colocar as nossas verdades, ou achismo, ou história de vida em cima da nossa oferta para a família. É como se a gente fizesse uma imagem, viu, Isaías? Aquele sem expressão facial. Blasé. A gente levou, acolheu e respeitou. Se é igual à nossa opinião ou se não é. Isso eu anotei. O trabalho com a caixa de memórias. Isso é rico. Isso, o Rio Grande do Sul traz isso, São Paulo traz isso, Brasília traz isso, Nordeste traz isso. Em N eventos que a gente trabalha da neonatologia, as UTIs. No Maranhão, eu tive recente, não é tão recente, foi no ano passado, visitando a unidade intensiva do hospital da Universidade Federal do Maranhão, que também é da rede EBSER, e por isso eu fui visitá-lo. A unidade enorme, caixa de memória separada, sonoridade sendo medida e tudo, e a caixa de memória rica. Cada criança tem lá a sua caixa de memória. Foi embora para casa, leva a caixa de memória que foi construída na sua internação. Eu acho isso incrível. Em relação a estudar luto, a gente tem hoje se preocupado, eu falo hoje, talvez de 5, 10 anos para cá, na questão do luto, mas eu ainda acho que é pouco falado o luto gestacional. A valorização daquela gestante que idealizou sair de uma maternidade com seu bebê, organizou um bercinho, organizou um enxoval, e ela tem uma perda fetal. Não é que ela nasceu e o bebê viveu 1 hora, 2 horas, que também é dramático, mas é aquela que tem a perda fetal. Ter um cuidado, às vezes, eu trabalhei numa maternidade que nem existe mais. Era uma maternidade belíssima, maravilhosa do município, mas ela formou muita gente. Não dá para ter uma mulher que está fazendo uma perda fetal num ambiente colado com a outra que está em trabalho de parto. Quem está em perda fetal merece uma assistência, não, aquela ali está em abortamento. Gente, a perda fetal precisa ser valorizada. E a gente não sabe a dimensão, a monta disso no pós. Foi uma perda que ela não planejou. Foi algo que ela entrou em avalanche. Então, essa pessoa precisa ser cuidada. E a gente fala pouco em luto de gestante. Fala-se, a gente tem levado a questão muito para os outros casos. E para finalizar, porque eu falei, Beth, que eu ia só jogar palavras para a gente abrir. Eu vi que falaram do protocolo Spikes. Então, lembrar para as acadêmicas que a gente não tem só o Spikes como rito ou como forma de dar notícias ruins. A gente pode escolher outros, mas no frigir dos ovos, né, desculpe a expressão, todos vão estar no mesmo lugar. A necessidade de que a notícia seja dada num ambiente tranquilo, que você entenda em que conexão que aquela paciente está, ou aquela família está, e aí a gente volta para a pediatria, o quanto ela tem de dimensão e conhecimento sobre aquela doença, o quanto essa mãe entendia, e o pai, ou quem está na família, entendia o que era um Potter, que aquilo não era algo que veio do gene, que aquela criança se deformou ali dentro, como Isaías, muito bem, Isaías, os 3 slides que explicam as diferenciações, elas são perfeitas, elas tinham que estar em todas as aulas de pediatria. A genética precisa ser transversal à pediatria o tempo inteiro. Eu trago muito o Fernando
vagas para a nossa disciplina. Graças a Deus, a gente está na mesma universidade. E aí, aonde for, em que disciplina for. Nós temos, no caso da Unirio, a gente tem lá uma disciplina que é práticas integradoras, que mistura tudo que é transversal. Todo semestre tem isso. Eu resolvi escolher que, quando é a minha vez de falar, vamos escolher algo transversal, e a gente fala da notícia ruim, a gente fala do luto, fala daquilo que parece currículo oculto, né, Beth? Isso. Eu acho que a gente precisa falar de currículo oculto nos Para nossos... desocultar isso. Oi? Precisa desocultar isso. Exatamente. Currículo oculto, 3 estudantes aqui brilhantes que fizeram a apresentação. É tudo aquilo que você aprende sem estar formalmente dentro do seu projeto pedagógico do curso, que você aprende o que você não quer ser, que você aprende o que você não quer fazer, mas que você também aprende olhando uma professora bela como a Beth, como Isaías, como a Martinha, como a Andréia, e você fala, quando eu crescer quero ser igual, e não foi no livro que você leu. Isso chama-se currículo oculto. Eu brinco com os meus alunos que faz parte do currículo oculto da Unirio. Quem não conhece não vai entender a brincadeira, mas é você pagar seus pecados dentro dos campos destruídos, dentro da zona mal frequentada, onde funciona o início do curso. É quase um currículo oculto você olhar um professor que você não quer ser igual e algumas outras vivências. Isso é currículo oculto. E isso vai fazer vocês, 3 gurias, as médicas que vocês sairão da Souza Marques. O início do projeto pedagógico do curso com esse currículo oculto, com esses exemplos que vocês tiveram. E assim eu finalizo o que eu gostaria de falar e a gente abre aí para as perguntas, o que tiver para a gente conversar. Tá bom? Parabéns, Marta, novamente, e Andréia, novamente, por liderar esse grupo aí das ligantes. Perfeito. Muito bom, muito boa discussão, riquíssima. Eu sabia que a gente não teria nada diferente disso, e eu queria que os presentes ou coloquem no chat, ou abram aqui o microfone, estejam à vontade, para que a gente possa falar mais, porque, assim, eu vou deixar as pessoas se colocarem, porque senão eu acabo falando o tempo todo e não é isso que eu quero. Mas eu fico muito incomodada com isso que a Maria Marta falou, porque é uma verdade. Eu, felizmente, rapidinho vou falar disso, lá na Estácio a gente tem um eixo programático bem bacana em relação a humanidades, desde do M1 ao M8, né? E não é uma coisa de disciplina optativa, não, é uma coisa que acontece. E, assim, eu acho que a gente ainda precisa falar muito disso. Eu costumo dizer para o aluno que humanização é uma coisa banalizada, né? Então, tudo que está muito perto do nosso campo de visão, a gente não vê, né? E como é importante a gente falar disso, né? Está aí, no dia a dia, né? Nessas vivências, esse respeito, como é fundamental a gente falar de paliativismo, né? Na pediatria especialmente, na neonatologia, né? A gente precisa abordar isso de uma forma mais densa. Eu estava falando para vocês que a gente está desenvolvendo uma IC exatamente sobre comunicação de más notícias, a capacitação, a percepção de capacitação do aluno, ela, assim, a gente viu uma coisa muito assim categórica, todos dizendo, nós vivemos isso, nós passamos por isso, mas não foi suficiente, eu não me sinto preparado para fazer isso, né? Então, isso tem que acender uma lanterna na gente. Como é importante, né? E essa coisa que Isaías falou, eu tenho um monte de dúvidas, eu vivo atrás dele, pergunto uma porção de coisas sobre genética, porque assim, a gente fica sempre achando que, né, assim, é de um jeito e de repente não é bem assim. Então, essa abordagem aí altamente didática que ele fez, eu acho que vai contribuir muito, né, para os presentes aqui. Essa live vai ficar lá no site da Soperj, para quem quiser
assistir, e eu acho que assim, a gente precisa muito falar disso, né? E eu falando demais, agora chega, agora eu quero que vocês falem, desculpe, porque eu quando começo a falar, eu não falo. O Beth tem já uma pessoa com um bracinho levantado. Gustavo Aqui não Vida. parecia. Mas o Isaías está querendo falar alguma coisa. Gustavo, assim que o Isaías terminar, você abre o seu fone e fale, por favor. Tá, mas aqui para mim não está aparecendo. Que engraçado. Não está aparecendo. Que bom. Obrigada, Maria Marta, que aqui não aparece para mim. Só para complementar, Marta, a gente que lida aqui, Maria Marta, a gente que está no ensino, né? Em 1920, o curso de medicina durava 6 anos. Hoje dura 6 anos. Se tem ideia do volume, do que é, e eu acho assim incrível como que como os cursos, o currículo não contempla a genética. E com o avanço do conhecimento nas últimas décadas, a genética tem especialidade que eu digo que 80% é puramente genética. É o futuro da medicina, né? Isso. É medicina de precisão. O que é medicina de precisão, né? A gente vive as ciências ômicas, genoma, exoma, transcriptoma, metaboloma. É tudo o futuro imediato que a gente já está vivendo. Eu fico muito feliz de ver aqui estudante. Eu quero esses estudantes para mim, viu? Lá na minha vou roubar, viu, Maria Marta? Vou roubar para mim, viu? Porque a gente que gosta de ensinar se encanta com alunos assim, não é? Mas discutindo coisas tão complexas. A questão do aconselhamento genético que elas abordaram, eu fico muito feliz. Mas uma coisa que é importante, eu só queria fazer uma ressalva. O aconselhamento genético já foi definido muito bem, acho que foi Maria Fernanda, ele é não diretivo e é informativo. Eu só informo. A decisão é do casal. Se você está fazendo. Então, se o casal disser, mas qual é a sua opinião? Você não pode opinar. Você só informa a decisão, vocês vão para casa, a gente casa abre um vinho e vão decidir vocês. Não, o médico não participa da coisa. Agora, com relação àquela classificação que eu falei, cromossômica, gênica e multifatorial. E o Potter? O que eu queria que o pessoal que está assistindo pensasse. O Potter é o quê? Ele é 100% multifatorial ou ele pode jogar nos 3 times? Ele pode ser as 3 coisas. O que a gente faz, então, o Potter monogênico, eu vou fazer, pode ser autossômico dominante ou recessivo. Então, hoje em dia, por exemplo, uma criança com Potter, a primeira pergunta é, o Potter ele é um sintoma. O importante é o que causou isso. Então, ele tem uma aplasia, uma agenesia renal ou uma displasia. As displasias, como é o caso desta criança, ele tinha uma displasia, se eu não me engano, existem várias displasias renais hereditárias, monogênica. E ele poderia se fazer, a gente pode montar um painel que é direcionado para o caso dele. Pode ser esse gene, esse. Aí a gente faz um painel de sequenciamento. Essa criança, não sei se foi feito, porque isso é importante para o aconselhamento. Se for multifatorial, qual é o risco deste casal ter outro filho? 4 a 6. Até 6%. Já. Mas se for monogênico, que eu não sei, o Potter ele em si é multifatorial, mas a causa pode ser monogênica. Então, teria que fazer, identificar, viu, Marta, exatamente qual é a causa dessa criança. E ele tinha uma displasia. Então, a displasia favorece... Era uma agenesia renal unilateral e um rim policístico contralateral. Tá, então ele tinha apenas que era policístico. Então, Marta, ele tem... a causa, vocês entenderam? O problema renal é uma malformação. Este problema originou a oligohidraminia ou adraminia. Isso levou a Potter. Está entendendo? Potter é uma consequência, ele não é um diagnóstico final. Agora, a minha preocupação é o que causou a agenesia renal unilateral mais a displasia do outro. Aí isso aí pode ser uma causa genética, monogênica. Aí a gente precisa identificar para fazer o aconselhamento e ver se é recessivo, dominante ou ligado ao X. Como era menina, provavelmente era dominante ou recessivo. Provavelmente dominante. Então, a gente entendeu. É um caso
que eu tenho uma apresentação aqui de hipótese, mas eu acho que as meninas já falaram muito bem. Acho que não precisa, mas se tiver dúvida, eu estou à disposição. Eu acho que tem gente querendo fazer pergunta, Beth. Sim, o Gustavo. Gustavo, a palavra é sua. Boa noite, Boa noite. Isaías, meu querido. Ô, meu querido Gustavo, que bom te ver. Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Prazer enorme, viu, Gustavo? Tudo bem. Isaías, acho que o povo agora consegue fazer a faculdade em 6 anos com tudo isso a mais, porque são mais inteligentes que a gente e que o pessoal de 1920. Talvez seja isso, a espécie evoluindo. Mas, seguindo, eu achei muito interessante a apresentação, realmente lidar com a questão do paliativismo já desde a faculdade é essencial, porque até para quem não vai fazer a neonatologia, nós vamos lidar cada vez mais com pessoas durando muito e tendo doenças crônicas, a gente precisando entender qual é o dia em que, pois é, time, deu, até aqui foi, daqui para frente a gente tem de conversar outra coisa, temos de ter uma abordagem não heróica curativa, mas entender qual é o limite. Agora, pensando em aconselhamento genético, a gente tem um buraco imenso que é a maioria das vezes que existe um evento catastrófico, uma perda gestacional ou uma morte neonatal rápida, a gente não tem nenhuma documentação genética desses indivíduos. Se eu, na minha prática ambulatorial, recebo um casal que quer me perguntar qual a chance de acontecer de novo, eu não tenho como falar se eu não tenho um diagnóstico preciso, causal do que aconteceu. Dentro do serviço público, a gente vai ter uma dificuldade hoje ainda grande de ter acesso a exame molecular. Se para quem vivo o acesso já é tortuoso, para quem morreu e não está entre nós, é ainda mais difícil. Só que eu vejo que os serviços, eles têm uma riqueza que são os pacientes, que é o atendimento, que muitas vezes a gente acaba não percebendo e não lançando mão disso. Gustavo, mas o meu serviço não tem como fazer teste genético. O que que eu faço? Não tem hoje, sei lá quando vai ter, mas se você tiver esse material reservado, se a gente está falando em serviço universitário, se nós estamos falando em maternidades que têm um staff que é mantido em longo prazo, isso é possível e sem envolver um custo muito grande. Por quê? Papel filtro. Gente, eu sou apaixonado pelo papel filtro. Eu digo que o Guthrie merecia um prêmio Nobel por ano, ele e o Carrier, do ar-condicionado. Mas eles já morreram. Não me interessa. Dá um prêmio Nobel para eles a cada ano, porque é merecido. E o papel filtro é uma ferramenta incrível para você reservar material genético. Então, esses serviços universitários que hoje eu não tenho como fazer, tudo bem, mas faz uma ficha clínica simples que dê para ser preenchida de todos esses pacientes, pega um papel filtro da criança, quer brilhar, faz o trio, pega o papel filtro da criança e faz um papel filtro do pai, um papel filtro da mãe, secou, armazenou e pronto. O dia que você tiver a possibilidade, você tem um banco de pacientes, alguns são antigos, você não vai resolver a vida daquela família que foi vista 20 anos atrás, mas talvez você vai descrever um gene novo que vai adiantar a vida de uma família daqui a 2 meses. E isso é real. Acho que a gente tem um exemplo muito bom na cardiologia, que é o grupo de Corunha, que eles tinham uma biblioteca de material gênico de mais de 30 anos, quer dizer, de material dos pacientes por mais de 30 anos, quando você não pensava em fazer sequenciamento de nova geração, você não pensava em ter um exoma, e um dia você, olha só, hoje dá para a gente fazer isso.
E aí, de repente, um grupo que foi estruturado, que foi organizado, eu digo, eles plantaram uma floresta. Quem começa a plantar floresta não está esperando ver a floresta, mas estava lá plantando. 3 décadas depois, eles conseguiram uma descrição, uma quantidade de dados que foi fantástica, tornaram-se um dos centros de referência em cardiogenética, já era um centro de referência para cardiologia genética, mas na era ômica, na era de sequenciamento, eles tornaram uma referência porque eles tinham mais de 3 décadas de material armazenado. Ah, Gustavo, mas eu nunca vou conseguir isso. 2 serviços públicos aqui do Estado, nos últimos anos, tiveram acesso a uma quantidade de exames de array tão somente porque eram organizados. Um era a Estratégia de Saúde de Família de Angra, em que a Daniela, uma colega pediatra de Angra, tinha um conjunto de pacientes já atendidos, documentados, catalogados. Outra era o Alcides Carneiro, em Petrópolis, com o Cássio e a Daniela. Esses 2 serviços, quando a doutora Carla Rosenberg, da USP, ofereceu a possibilidade de receber material dos pacientes para fazer uma array, o sequenciamento low-pass, eles tinham os dados, eles tinham os pacientes catalogados, enviaram, e cada um desses serviços acabou conseguindo 100 e poucos, 200 exames. Se a gente fosse pensar o custo comercial disso, a gente está falando de 700 mil, 1 milhão, eles conseguiram como projeto de pesquisa. E eles nem tinham o pesquisador, o sequenciador, a verba da FAPESP, nada disso. Eles tinham um paciente. Então, quem está na clínica, na ponta do atendimento, tem uma riqueza que o pesquisador não tem. Se vocês tiverem isso bem documentado, armazenado, é uma estratégia de estar disponível para quando tiver a possibilidade. Mas é uma estratégia de baixo custo, porque papel filtro não é caro, você não precisa de uma geladeira. Ok, se você tiver uma geladeira controlada, é melhor para armazenar, mas até em ar ambiente, se você tiver um ambiente, um local sem filtração, sem contaminantes, ele já é um bom material para armazenamento. Então, acho que eu já falei demais, mas acho que a mensagem aí era pensar em estratégias de baixo custo que permitam transformar a vivência clínica numa riqueza e que façam com que as pessoas documentem seus pacientes além da vivência daquele grupo que viu. O serviço que conseguir documentar sequenciamento seus pacientes acaba tendo um livro, acaba tendo um curso, acaba tendo uma riqueza. Muito legal que você trouxe aí, Gustavo, porque eu acho que eu sempre digo isso, né? A criatividade, a gente precisa usar a criatividade exatamente com esse olhar que vai te levar lá na frente. Cada vez mais a medicina vai ser personalizada, então, assim, soluções simples e criativas. Muito bacana. Acho que é uma mensagem assim essencial para os nossos alunos. Muito obrigada aí pela sua contribuição, viu, Gustavo? Excelente contribuição, Gustavo. O Gustavo é um geneticista fera, viu? Eu tive o prazer de trabalhar com ele, mas ele foi embora. Mas é um grande amigo e excelente geneticista, viu? Parabéns, Gustavo. Alguém mais quer fazer perguntas? Marta, pode falar, Olá, querida. gente, tudo bem? Vocês me ouvem? Estamos Sim, ouvindo. muito bem. Sim, eu Marta queria... também é de liga, né? É do nosso GT. Sim. Isso. Eu queria... Boa noite a todos. Eu entrei já atrasada, eu não estava conseguindo entrar, mas o que eu vi foi excepcional. Queria
ratificar a fala da Maria Marta e dar o meu depoimento como mãe que viveu essa dificuldade de perder um bebê de quase 8 meses de gestação, pediatra, devido a uma pré-eclâmpsia grave. Eu quase morria e ganhei de presente uma hipertensão arterial. No momento em que eu vivia essa situação, a maioria das pessoas, os meus colegas, tinha muita dificuldade de lidar com uma mãe, colega médica, que tinha perdido um bebê. Quero dizer para vocês, também corroborando a fala da Maria Marta, que nesse momento o que levanta a gente é a humanidade que nós trazemos e que dispensa a tradução. Nós não precisamos aprender, que nós já temos isso na essência. Acho que precisamos lembrar, precisamos trazer luz, dar luz e visibilidade a essa questão. Maria Marta, sua fala é brilhante, amiga, porque nesse momento é muito importante o apoio das pessoas, que não precisa falar nada, sabe? No meu caso, eu ficava feliz de ver as pessoas sem saber o que falar, mas dando as mãos, ou me acalentando com o olhar. Outra questão é isso que a Maria Marta falou, da mãe que perdeu um bebê ficar do lado, por exemplo, da mãe que tinha ganho um bebê, que está tudo bem, etc. E é muito difícil. Eu já tive, em muitos momentos, pedir para mudar de leito, porque a gente tem duas situações especiais. Acho que a gente precisa efetivamente resgatar a humanização no curso de medicina. Os alunos entram no curso cheios de encantamento pela conquista, etc. E o curso de medicina, ele é deformante. Durante o curso, esse encantamento vai se perdendo. No momento em que a gente vive uma evolução tecnológica e uma valorização da tecnologia nos auxiliando nos diagnósticos, e isso é fantástico, mas nós não podemos nos esquecer desse lado, que é o lado da conexão, do toque, da aproximação, que faz o diagnóstico, que acalenta pessoas, e a gente pressupõe que quem faça medicina, estude medicina, tenha vontade de trabalhar com pessoas. E, na maioria das vezes, pessoas em condições inóspitas, difíceis, que reclamam a nossa criatividade, ao nosso apoio, o nosso olhar e a nossa presença. Então, Maria Marta, perfeito. Um abraço apertado para você, tá? Pela sua fala e por essa questão da humanização. Isaías, sempre um prazer te ver. Obrigada, gente. Obrigado, Marta. Obrigado pela contribuição. Obrigada, Marta. Marta, Beth, posso falar uma coisa? Eu não sei se tem alguém de mão levantada. Vamos olhar primeiro. Não. Pelo menos que eu esteja vendo aqui, não. No chat também não, só elogios à live. Eu quero defender o nosso jovem estudante. Uhum. E aqui a gente tem 3, que eu acho que só tem as 3, não sei se tem outros. Eu sinto no jovem de hoje, quando eu falo jovem, viu, Gurias, eu estou falando dos nossos estudantes atuais. Eu vejo eles um pouco mais sensíveis, até às vezes demais. Eu outro dia falei alguma coisa e aí um menino falou assim, mas isso pode? Eu falei, claro que pode. Mas isso não é violar o corpo? Eu falei, não é violar o corpo. Assim, eu vejo eles bem preocupados com a questão do outro. Mas, ao mesmo tempo, e aí, gente, mesmo com mais de 30 anos, 30 anos na história da docência, eu não consigo explicar os motivos. Eu os vejo imaturos fazendo coisas como se fossem banais, mas afetam o outro. Então, é uma coisa meio dúbia. Hoje estão
descendo a marreta nos cursos de medicina e nos jovens, nos professores, por conta do jovem médico que anda fazendo coisas estranhas nas suas práticas e que a gente está assistindo na mídia. E isso está vindo com uma cobrança. Eles estão assim porque tem muita escola médica, eles estão assim porque os professores não estão ensinando, eles estão assim porque vocês é que estão errados. Não sei se somos nós que estamos errados, não. Eu acho que tem muita coisa que vem lá de trás, que vem da formação. Eu estou numa sala com 80 alunos, eu encontro dentro desses 80 os mais diferentes tipos. Pessoas extremamente sensíveis e respeitosas e outras que não estão nem aí, que estão simplesmente na contagem regressiva para a obtenção do seu diploma e ganhar o seu dinheiro e mudar o seu status. E eu sei que isso aqui está ficando gravado e eu não vou me omitir. Não vou. Eu vi Andréia Valentim. Oi, querida. Semana passada, eu falei uma coisa muito forte e, na hora, eu até falei assim, reclama com o reitor se você quiser. Eu estava num grupo e eu falei assim, eu estava muito mexida com as notícias que estavam circulando, das estudantes que filmam o exame ginecológico, da outra que bota não sei o que lá na rede social. Eu estava mexida com aquilo. E eu tenho uma disciplina optativa de educação médica, onde tem 25, 30, esse ano bombou, está com 40 lá, tive que abrir vaga. Mas, então, eu virei assim, na turma grande, se aqui nessa sala tem alguém que pensou em escolher a medicina como forma de enriquecimento e sustento exclusivo e não teve algo vocacional, cara, como eu gostaria de ter torcido para você não ter entrado. Eu concordo com você. E aí, assim, aí teve umas pessoas que me olharam, riram, eu falei assim, gente, vocês podem rir, vocês podem reclamar, pode falar para o reitor que eu reclamei disso. Mas eu juro, gente, como eu gostaria que você não tivesse entrado. E eu estava falando anonimamente. E aí, repeti, quando eu escolhi medicina lá atrás, eu tive exemplos, ok, mas mesmo as colegas que escolheram e eram os primeiros médicos, futuros médicos das suas famílias, aprenderam desde o início que era para forte, que era quase você abrir mão da sua vida por 6 anos. Então, não vem dizer agora que o curso de medicina é muito forte. Isso aqui não é discurso, tá, gente? Desculpa, mas é que eu me inflamo. O curso de medicina sempre foi forte. Então, não dá para ficar fraco. Sai, tem quem queira, vaza. Não tem esse negócio que é forte. É forte e é para dedicar, sim. São para 6 anos, sim. Então, não é para quem está... eu escolhi na prorrogação do 45 do segundo tempo, porque talvez fosse uma forma de eu mudar a minha vida. Gente, isso não se sustenta. E aí, voltando, falando para as 3 aqui, não se sustenta isso, porque medicina é estudar para uma vida, e você não se aposenta, dizia meu falecido pai. Você não deixa de ser médico, você morre médico. É verdade. Você está médico aposentado das suas funções, perguntam lá no voo, tem algum médico a bordo? Ele levantava o braço com 70 e blau anos. Não morre, você morre médico. Você não deixa de ser médico. Então, é para forte. Eu gosto dessa frase. É para os fortes? É para os fortes. Não é para os fracos. É para quem gosta de gente, é para quem gosta de estudar e quem não vai ficar olhando para o outro, fazendo videozinho, selfiezinha, botando em rede social. Então, acabou aqui meu discurso. Chega. É isso aí, Marta. Olha, concordo em gênero, número e grau com você. Infelizmente, nós já estamos com um horário avançado, né? Então, eu vou pedir agora, assim, as palavras finais
dos professores e também das alunas para a gente encerrar. Antes disso, eu quero agradecer o Diego, que eu digo que ele é nosso anjinho de guarda, ele que ajuda a gente em tudo aqui, né? Uma pessoa assim que mora no nosso coração, viu, Diego? Muito obrigada pelo seu apoio sempre fundamental. Tá? E eu gostaria de passar agora, então, a palavra ao professor Isaías, para a gente encerrar. E, professora Marta, se quiser, Maria Marta. Professora Marta, eu acho que saiu, né? Ela não está aqui mais. Vou interromper, Beth. A Marta teve um compromisso. Tem que sair, né? Uhum. Provavelmente algum neném nascendo, e ela pediu licença e saiu. Deu boa noite, agradeceu, pediu desculpas. Ai, tá bom. Sair, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Isaías? Beth, é sempre um prazer muito grande participar desses eventos. Foi ótimo, aprendi muita coisa, excelente a fala de todo mundo, da Marta, da Maria Marta, excelente, compartilho, Maria Marta, exatamente o que você falou, e isso era motivo para a gente ficar aqui até amanhã falando sobre isso. Mas foi um prazer muito grande, Beth, mais uma vez, você é fantástica, excelente, e eu me ponho à disposição. Agradecer excelente a Letícia, a Carolina e a Maria Fernanda, excelente a apresentação de vocês, e eu vou puxar vocês lá para a minha faculdade. Muito bom. Muito obrigado, muito foi um prazer enorme. Agradecer a participação do Gustavo, Gustavo Guida, que foi muito importante. Contribuiu muito. E a gente fica num beco sem saída, quando a gente chega a um caso que a gente precisava, mas não tem a documentação, né? Então, Beth, muito obrigado e conte eu é que agradeço sempre. Para o que vocês tiverem, precisarem, será um grande prazer. Muito obrigado. Obrigada. Faremos outras com certeza. Andréia? Gente, desculpa avançar do horário, eu quero agradecer a presença dos alunos, dos colegas, dos amigos que estão aqui, e a gente sempre aprende muito, né? A gente fica nessa função de professor que a gente está ensinando que nada, cada vez que a gente senta para ouvir aluno, para fazer essas salas, essas mesas, essas conferências, como a gente aprende. Esse tema foi muito oportuno. Eu concordo com tudo que a Maria Marta falou, o professor Isaías sempre dá uma aula, e Betinha sempre essa pessoa que junta todo mundo e faz isso, uma vitamina maravilhosa. Então, muito obrigada. Obrigada pela tua participação. Maria Marta, quer falar mais alguma coisa? Agradecer a todo mundo, só isso. Pedir que essas 3 meninas não esmoreçam. Só isso. Muito obrigada, viu? Foi fantástico. Letícia? Eu só quero agradecer pela oportunidade que vocês deram para a gente, né, de poder apresentar esse caso aqui para a Superge. A Liga de Genética, poder participar é uma coisa que dá muita força para a gente, porque foi uma liga que a gente lutou muito para fundar e, assim, a gente está fazendo acontecer, então a gente já conseguiu um grande ganho, que no ano passado a gente chegou a ter 45 alunos na Liga de Genética, quase mais do que a gente tem de médico geneticista. A gente brinca com isso, que a nossa liga é uma liga de genética e doenças raras, né? Tá humilhando, viu? Mas a gente está nessa luta aí para poder aumentar o número de médicos geneticistas, né? Foi até em 2023, cheguei a fundar, já estou no 2º ano presidindo a Associação Brasileira das Ligas de Genética Médica e Doenças Raras. A gente está em contato direto com a Sociedade Brasileira de Genética Médica. Então, professor Isaías, a gente está lutando aí para essa implementação também da grade curricular de genética nos cursos de medicina também, porque é o futuro realmente, né? A medicina do futuro, como vocês bem pontuaram. E Gustavo Guida é maravilhoso. Estou com saudade de passar algumas horinhas com ele no avião, voltando do congresso. Que bom, que feliz. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, e eu concordo com tudo que a Maria Marta falou agora também nesse final dos alunos. As barbaridades que a gente tem visto são coisas que nos deixam muito tristes, porque
São colegas que a gente está vendo, né, e que estão fazendo isso e a gente não dá para entender esse ser humano, né, como é que isso começou a fazer medicina, mas enfim. É Mas só a isso que eu tinha para falar mesmo. E luta sempre para reverter, né? Isso é Exatamente. importante. Carol, fala, Carol. Eu só queria agradecer por ter realmente esse espaço para a gente poder debater um tema tão importante, tão rico. Gostei muito da discussão. Queria agradecer mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Agora a Maria Fernanda. Ela saiu? também não está. Eu acho Ela precisou Eu sair acho que a também. Maria Fernanda deve ter saído também porque ela estava... Pediram para dar boa noite, agradecer e pedir desculpa e só agradecer. Isso, agradece também a elas. Sim. Perfeito. Então, gente, uma boa noite para todos. Fico feliz que tenha sido. Eu sabia que ia ser uma noite maravilhosa, dá vontade da gente falar aqui, né? Sem parar. Olha só, foram quase 2 horas de live. Nossa, né? Muito bom. Então, gente, uma ótima semana para todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e vamos fazer outras cada vez mais, contando aí com essa presença maravilhosa de vocês no nosso GT de Liga, e a minha querida Maria Marta, secretária da nossa Liga, me ajudando sempre a construir aqui. Então, só felicidade. Muito obrigada, uma boa noite. Diego, mais uma vez, obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, doutor. Boa noite.